Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de métodos numéricos e aplicações. E hoje nós vamos falar sobre o método dos mínimos quadrados domínio contínuo. Nós vamos resolver exercícios com o método dos mínimos quadrados contínuo e vamos considerar também um exemplo onde a família é não linear dos parâmetros. Então, o primeiro exercício consiste em encontrar coeficientes a, b e c que minimizam uma integral de 0 até 1 de x ao cubo menos ax quadrado menos bx menos c ao quadrado vezes x dx. E o item B consiste em verificar que esse polinômio, x ao cubo menos ax quadrado menos bx menos c, será ortogonal aos polinômios de grau menor ou igual que 2, segundo o produto interno, que não é padrão, né? Tem esse x aqui na hora de calcular o produto interno. Muito bem. Então, no item A, nós vamos interpretar o problema de minimizar a integral com o problema de minimizar um erro quadrático. Então, esse erro quadrático ele deve vir de um produto interno, que no caso será o produto interno do item B. Então, esse erro quadrático seria a norma de x ao cubo menos ax quadrado menos bx menos c ao quadrado, utilizando o produto interno do item B. Muito bem. Então, com isso, nós interpretamos que minimizar esse erro quadrático consiste em calcular a projeção ortogonal de x ao cubo sobre ax quadrado mais bx mais c. Então, para fazer isso, nós vamos montar o sistema normal e calcular os vários produtos internos. Lembrando aqui que ao fazer o produto interno, nós temos que utilizar esse x dx aqui, né, no lugar do produto interno usual. Então, fazer esse cálculo, a montagem do sistema normal é direto, né? Você somente precisa calcular os produtos internos, são polinômios, e a integral é de 0 até 1. Então, você faz isso, e só lembrando que aqui a matriz do sistema normal é uma matriz simétrica. Então, você acha aqui e vai calculando em sequência, depois x por x, depois x por 1, depois 1 por 1. E aí, finalmente, você calcula à direita os produtos de x ao cubo por x quadrado por x e por 1. Então, também são diretos, são todos integrais do polinômio. Ok, então esse daqui você teria os coeficientes, são calculados né, resolvendo-se o sistema linear ali em cima. Muito bem, para verificar que a solução está ok, nós vamos fazer um gráfico, né? Então, o gráfico eu coloquei ali y igual a x ao cubo, e aqui eu coloquei o gráfico de g de x, que é o resultado da aproximação. E repara como a aproximação é tanto melhor do lado direito do gráfico do que do lado esquerdo. E a razão disso é porque o peso é w de x, ele dá um peso maior para valores de x próximos de 1 do que próximos de 0. Ok, então nesse próximo, no item B, o que nós temos que fazer é verificar que esse polinômio p de x será ortogonal a todos os polinômios de grau menor ou igual que 2. Isso pode ser feito de duas maneiras. A primeira maneira é a maneira de força bruta. Nós calculamos as integrais de p de x por x quadrado, por x e por 1, e verificamos imediatamente que isso dá zero. Agora, outro argumento é que, no lugar de calcular as integrais, nós podemos dizer que como nós calculamos a projeção ortogonal de x ao cubo sobre polinômios sobre os polinômios de grau menor ou igual que 2 que estão em S, e obtemos g de x, a diferença f menos g deve ser ortogonal ao subespaço vetorial S. Isso pela natureza da projeção ortogonal. Ok, então, no exercício 2, é um problema não linear nos parâmetros, e que eu quero encontrar uma aproximação do tipo logística, de curva logística, y igual a L sobre 1 mais E elevado a menos K vezes x menos x0. Ok, então o gráfico foi dado, né? A função não é dada por uma expressão, é dada por um gráfico, e nós solicitamos, ou solicita-se, que se faça a aproximação utilizando L igual a 4. Muito bem. Então, a primeira coisa que nós fazemos é
escrever qual que é a expressão da função f de x. E aqui eu coloquei a f de x é constante igual a 1, entre 0 e 1, é a função f de x igual a x, entre 1 e 3, e é constante igual a 3, entre 3 e 4. Ok, então aqui nós escrevemos a aproximação que nós queremos, com L igual a 4, e com isso o que nós vamos fazer agora é proceder com a linearização dessa aproximação. Então aqui eu prossigo como se você tivesse uma igualdade e nós multiplicamos aqui o denominador do lado esquerdo. E aí nós arrumamos e obtemos uma aproximação assim. Como nós temos uma exponencial, nós vamos calcular o logaritmo natural. E a aproximação com o logaritmo natural vai ser dada desse jeito, aparece uma regressão linear aqui embaixo. Então, para a gente continuar o nosso cálculo, nós só temos que agora achar uma expressão para essa função aqui. Ok? Então, aqui tem a minha função f minúsculo de x, e aqui eu tenho que f maiúsculo, que é o ln de 4 menos f de x sobre f, foi calculado, tá aqui, e eu coloquei as várias expressões nos vários subintervalos. Ok, então agora o que nós queremos é fazer uma regressão linear de f maiúsculo de x no intervalo 0 a 4 por uma função desse tipo aqui, né? É linear, os parâmetros são menos k e k vezes x0. Aqui a montagem do sistema normal é feito assim, né? Eu vou calcular agora os produtos internos aí dos vários produtos internos. Aqui ele é o produto interno usual, então aqui a integral de 0 a 4 de x ao quadrado dx. E aqui também, né, eu coloquei o produto de x por 1 e depois aqui embaixo também o produto de 1 por 1. Já esse lado direito envolve um pouquinho mais de conta, e a gente vai fazer isso separadamente. Tá? Não dá para fazer direto. Ok, então vamos fazer primeiro essa parte aqui. Vamos calcular o produto interno de f por x. E aqui eu tenho só por anotação, né? Então eu quero calcular o produto interno de f por x, que é o integral de 0 até 4 de x vezes f de x dx. Como a função f maiúsculo de x ela tem definições por segmentos, né? Então a gente vai escrever assim, nós separamos a integral em pedaços e aí nós calculamos separadamente. Então veja que enquanto essa primeira integral e essa última são imediatas, essa aqui do meio nós temos que fazer um pouquinho de ginástica, né? Então aqui, para você fazer essa integral intermediária, você usa a integração por partes. Aqui eu chamei essa parte que tem os logaritmos e o dv eu chamei de x. Muito bem. Então, fazendo isso, aplicando a integração por partes, aparece aqui dentro, na integral, essa expressão, que pode ser simplificada dessa forma. Então, aqui nós conseguimos calcular essa integral imediatamente, e nós podemos agora calcular a integral definida. Então, para fazer isso, nós calculamos a primeira integral, depois essa daqui, e depois essa última. E o resultado deu menos 4 inteiro. Ok, então agora, para a gente fazer a outra operação, eu tenho que calcular essa outra integral. Né? Aqui, veja que eu poderia utilizar um pouco de simetria, mas nós vamos calcular essa integral diretamente. Então, de novo, aparece uma integral aqui no meio, que são logaritmos, e se faz um padrão, fazemos integração por partes. E repara que o que aparece aqui, né, ela pode ser simplificada assim. E você pode calcular a integral imediatamente agora. Muito bem, então com isso eu posso calcular qual que seria o resultado da integral definida, e isso dará igual a zero. Muito bem. Ok, então nós voltando ao sistema normal, nós tínhamos encontrado o primeiro produto interno era menos 4, o outro produto interno tinha dado zero, e eu tenho que encontrar agora a solução do sistema. Ficou assim, e daqui a gente extrai o valor de k, e com o valor de k eu descubro que o valor do x0 é igual a 2, isso aqui é mais ou menos esperado.
Se eu colocar isso na expressão original, eu tenho essa expressão aqui, que é para ficar com um pouco de atenção, porque enquanto esses coeficientes k e x0, os parâmetros, né, k e x0 encontrados, eles correspondem à aproximação linearizada, nós queremos ver o que acontece com a função original. Então, se eu colocar isso num gráfico, repara que aqui, né, coloquei assim, esse aqui ficou a expressão correspondente lá com os parâmetros calculados. Muito bem, então esse aqui seria a expressão linearizada. Agora, se você quiser ir além, então se você quiser calcular o mínimo do erro quadrático original, então isso vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque isso envolve calcular as raízes, né, do gradiente. Né? Então esse aqui eu quero que isso dê igual a zero, e esse também eu quero que dê igual a zero. Tá? Então, o que acontece é que para você resolver este, nós pegamos e usamos um método de Newton. Para fazer isso, ou com outro método, né? Ou então o que nós fazemos é usamos os parâmetros do linearizado encontrados e nós encontramos, né, outros parâmetros diferentes que fornecem para a gente um erro quadrático um pouquinho menor. Para a curiosidade, nós vamos ver o que acontece se nós colocarmos a outra solução. Então, colocando essa outra em verde, essa seria a solução correspondente a que tem erro quadrático menor do que o linearizado. Muito bem, então isso encerra a nossa aula de hoje e espero que tenha sido proveitoso.